Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos a mais um Papo Espírita. O tema de hoje, a verdadeira alegria. Hoje somos só nós três, eu sou Ana Cristina Sampaio, estão comigo Thelma Alves, Miriam dos Anjos, nós somos uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, e esse tema vem a partir do livro Os Prazeres da Alma, pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Antes da gente começar a falar sobre o que seria a verdadeira alegria, é importante dizer que alegria e felicidade são distintas. Elas não são sinônimos. Felicidade, segundo o dicionário, é um estado de ânimo que se traduz por um sentimento de alegria, bem-estar e paz. Então eu começo perguntando para a Miriam, alegria e felicidade são diferentes? Oi, Ana, você já começou dizendo que não. No dicionário já está dizendo, né, que a felicidade é consequência do estado de alegria, né, dessa emoção da alegria. E a alegria, exatamente o que é, é o nosso tema da conversa do Papo Espírita. E só lembrando que nós vamos encontrar, já que nós também estamos falando de felicidade, no Livro dos Espíritos, na questão 920 até a questão 922, os espíritos vão tratar com Hamed sobre a felicidade, né? E eles vão dizer que a maior parte das nossas infelicidades são causadas pelo nosso próprio agir, pelo nosso próprio pensar, as nossas maneiras equivocadas. E mais do que isso, né? Kardec, como um bom pesquisador, ele é direto nas perguntas, ele pergunta, se não me engano, na 922, pergunta, né, na questão, em que consiste a felicidade, né? E aí os espíritos vão lembrar que nós ainda vivemos felicidades relativas e que a felicidade ela está no pilar da vida material e a gente ter materialmente o necessário. Porque se a gente lembra, se nós estamos voltados para a questão material em cima de lucros, né, de riquezas, o que a gente mais vive é a infelicidade, porque é muita frustração, é a perda de tempo com coisas que, na verdade, ficarão quando a morte do corpo surgir. Então, ele diz que, em questões materiais, o que vale é que a gente tenha o necessário. E na questão espiritual, é a vivência da nossa moralidade. Ele vai lembrar que, para a vida moral, é a certeza, a fé no futuro. Ou seja, nós estamos de passagem nesse mundo, então eu tenho que lembrar que toda a minha vida enquanto espírito imortal está além da minha visão curta de que a vida se restringe a esse momento atual. Eu vou ler aqui a passagem do Hamed sobre isso. Ele diz assim, a maioria das pessoas, por uma visão distorcida, coloca a alegria em festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas e risos exagerados. Embora não haja nada errado em ser jovial, bem-humorado, festivo e risonho. Parece até uma incongruência, né? Mas, Thelma, a gente sabe que tem uma diferença grande, né? Quando a gente está exageradamente alegre, e temos que estar sempre assim, up, né? Sempre no alto, com aquela alegria que a gente está chamando aqui de verdadeira, que é construída na interiorização, né? Nesses sentimentos de bom humor, jovialidade e riso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Thelma. Exatamente. A gente entende que as pessoas, né, elas veem que a felicidade ou a alegria está em festas, está em baladas, então a busca isso, está em beber e usar um monte de coisa, mas na verdade você está transferindo frustrações, né? Você está entrando numa onda de pessoas que você fica externamente, numa vida externa. Nós temos que viver a vida interior e a vida externa também, aqui enquanto encarnados. Mas a gente sempre tem, assim, às vezes, através da nossa imaturidade, a gente acaba sendo conduzido, se deixando levar por essas felicidades frívolas, né? Essas alegrias superficiais. Né? Então, a gente acaba entrando. Você vê pelas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, que você coloca lá, está todo mundo feliz, maravilhoso, né? Tira foto assim,
Tem até a historinha, né, do casal que está almoçando, aí tá os dois com a cara emburrada, e depois, para tirar a foto, tira sorrindo, todo mundo bonitinho, coloca lá, e depois volta para o almoço sem trocar uma palavra, sem, né, interagir quanto casal. Então, assim, que alegria é essa? Que busca de alegria, de fato, para trabalhar a sua felicidade, que é o nosso objetivo, o nosso caminho maior, é este, né? E muitas vezes a gente acha que a felicidade real é só através da alegria, sendo que, às vezes, a dor e o sofrimento, para nos ajudar ao nosso crescimento, a gente vai buscando se valorizar interiormente, né? Às vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente vai descobrindo por que eu passei por isso, por que é meu momento assim de tristeza, porque a gente precisa viver os dois lados para entender de fato o que é alegria, para saber diferenciar o que é alegria, né? Porque senão a gente não vai diferenciar. A gente vai ficar insensível com a gente mesmo e com o próximo. Então, todo esse processo reencarnatório nosso é um aprendizado. Então, é assim, através disso que a gente vai se entendendo, a gente vai se conhecendo, que às vezes a alegria é pegar um bom livro e ler, e falar, puxa vida, que livro que está me encantando. É você conversar, ou ir num abrigo, ajudar alguém, ou parar, fazer uma prece por alguém. Então, assim, é trabalhar esse interior seu, que você tem essa capacidade de se desenvolver interiormente, né? Porque você vivendo externamente, você coloca uma máscara, né? Que não é uma máscara real, né? Isso é tão forte, né, Thelma e Miriam, que muitas vezes a gente vê pessoas que externamente demonstram, né, muita alegria, muita efusividade, são a alma da festa, digamos assim, né? E você depois fica sabendo que ou essa pessoa tirou a vida, ou essa pessoa entrou em depressão, e você não consegue entender, nossa, mas aquela pessoa era tão alegre, sempre presente, sempre fazendo brincadeira. Então, o que a gente quer dizer aqui, a gente está tratando da alegria, que ela é primeiramente interior, e ela se expressa exteriormente também, como o Hamed disse, nessa jovialidade, nesse bom humor, nesses sorrisos, mas porque ela está refletindo uma alma que se trabalha, que se torna alegre por algumas coisas que ela aprendeu. Então, vamos dizer aqui, eu vou chamar aqui a fala do Hamed, ele diz, a verdadeira alegria está associada à confiança integral em que tudo está justo e certo, e na convicção ilimitada dos desígnios infalíveis da providência divina. Então, aí a alegria tem que estar vinculada a uma fé robusta. Miriam, comenta sobre isso. Nossa, isso eu acho tão profundo, né? Hamed é certeiro, né? Porque a gente está saindo, né? A nossa ideia aqui no papo hoje, né, meninas, é da gente sair dessa cultura de que a alegria é só sorriso, é só festa, né? E Hamed está trazendo, nessa primeira fala que você colocou, Ana, está trazendo a coisa interna, como disse Thelma, né? E como você depois falou, que a alegria se expressa externamente a partir de uma alegria íntima que eu tenho. Então, Hamed está dizendo que a alegria ela vai começando a ser construída na medida em que eu começo a entender e aceitar que tudo que acontece na minha vida é necessidade de aprendizado. Porque a gente, no mundo material, né, encarnados no mundo material, há uma certa dificuldade da gente assimilar isso. A gente assimila a nossa vida como se a vida real fosse essa. Então, é a vida só da sobrevivência, né? Da busca da riqueza, da busca do poder. E, às vezes, nessas buscas, também a criação de máscaras, né? De felicidade, né? O mundo está se acabando e você está com aquela cara de quem está feliz, contente, mas internamente um vulcão a explodir. Então, Hamed está dizendo que
trazendo novamente a questão da religiosidade para a nossa vida. Se não houver religiosidade nas nossas vidas, nós não conseguiremos enfrentar as grandes dificuldades, porque as dificuldades serão sempre dificuldades no nosso olhar e não oportunidades de aprendizado. Então, quando a gente compreende que estamos aqui encarnados para viver a vida, sermos joviais, né? Usufruir das coisas que existem na vida, sim, porque vamos viver conforme, né? Nós estamos, mas nunca perder de vista por que estamos aqui, e o porquê estamos aqui é para aprender. E a gente, infelizmente, a grande parte das vezes, a dor é que nos faz dar uma freada e repensar. A perda nos faz dar uma freada e repensar. Então, essas dificuldades, dores, né, e perdas, por exemplo, elas vão nos auxiliar a aprender que tudo está justo. Naquele momento, naquele problema que estamos vivendo, há uma necessidade de aprendizado. Quando eu entendo que tudo está justo, eu começo então a pedir à espiritualidade forças para enfrentar aquela dificuldade. E não, na minha prece, na minha oração, pedir que eu saia daquela dificuldade, que aquele ente querido que tanto amamos, que está passando dificuldades imensas, ou que está, né, em vistas do desencarne, a gente pedir que tudo volte atrás, que ele se recupere. Por mais que a gente ame, Deus é maior, né? Tudo está dentro de uma justiça, porque Deus é justo. Nós, às vezes, desejamos que as pessoas, com toda a debilidade física que possa estar vivendo, a gente deseja que elas estejam conosco. Mas isso, acima de amor, é apego, né? Então, quando a gente compreende que tudo é justo e que Deus também é bondade, porque quando disseram a Jesus que ele era bom, ele disse, bom não, eu não. Bom é o Pai. Então, quando a gente aprende, mais uma vez, né, falando, essa essência das coisas pelo qual nós vivemos aqui, nós vamos encontrar uma leveza de alma. Por mais de dificuldade que a gente está, a leveza nos traz serenidade. A serenidade nos traz alegria íntima, que não é sorrisos, né? Porque eu posso estar vivendo momentos difíceis, mas estar sereno intimamente, né? Ter encontrado essa alegria que Hamed nos traz, essa alegria íntima da compreensão e aceitação de que nada que acontece a mim e aos outros está fora do contexto, do olhar e da amorosidade divina. E à medida que a gente vai compreendendo e internalizando tudo isso que você falou, né, Miriam, a gente vai observando que a vida da gente vai mudando. E aqui dentro da doutrina espírita, a gente fala, por exemplo, muito da importância da caridade, de alguma forma, da gente se colocar em auxílio ao próximo e como isso reflete muito positivamente dentro de nós. Então, eu queria, Thelma, que você comentasse a importância da gente fazer algum tipo de doação, não só material, que é necessário, a gente sabe, mas também da nossa atividade, assim, daquilo que vem de dentro de nós, para que a gente construa essa verdadeira alegria. Isso é que impulsiona, né, a nossa convivência com o próximo, né, e traz essa alegria. Tem um vídeo, agora eu não me lembro assim exatamente, está passando aí, muita gente está recebendo pelo WhatsApp, de um rapaz que ele coloca que ele acordou e falou assim, eu vou comprar meu café e eu vou pagar o café na primeira pessoa que eu ver na fila, né? E ele fez isso. E, consequentemente, ele ficou alegre, a pessoa atrás ficou alegre e a pessoa que vendeu também ficou alegre. Olha só como é a alegria contagiante e esse trabalho de ajudar o próximo. Ele até explica direitinho que é o hormônio da alegria, que a pessoa, ele começou a sentir, ele colocando essa experiência. E quando a gente assiste esse vídeo, acaba
também ficando, contagiando, a gente fica alegre por esse relato, é bem interessante, está no YouTube e é bem legal de assistir. Então, é exatamente isso. Então, quando a gente começa a trabalhar em ajudar o próximo, ajudar o nosso familiar, ajudar qualquer pessoa, a gente se estimula, né? E sem esperar nada em troca, é uma coisa automática, faz bem, mesmo que aquela pessoa não agradeça, mas faz bem para a gente. Então, é isso o exemplo da verdadeira doutrina, porque Jesus fazia o trabalho dele, ele não perguntava para quem, para ninguém, ele fazia. A única coisa que ele falava era assim: vá se não peques mais. Então é isso, sem agradecimento, sem nada. Então faz com que isso estimule que a gente tem que amar o nosso próximo. E é um exercício que a gente começa a se servir no nosso próximo, depois desperta, e a gente começa assim, fala, poxa, tem que gostar de mim. Gente, se eu estou fazendo isso para fulano, eu posso muito bem fazer para mim, né? Eu posso olhar para mim, eu posso me cuidar, eu posso fazer isso para mim, eu posso ter paciência comigo. Se no centro eu sou tranquila, né? Tal, eu posso começar também a ser assim comigo mesmo. Então, é um exercício que começa devagarinho e quando vê, nós já estamos interagindo, porque nós precisamos de referenciais. A gente precisa, se a gente não tiver referências na nossa vida, a gente vai ter outras referências assim, e a gente precisa entender essas referências negativas e positivas. Por quê? Para a gente poder escolher o que é melhor para mim dentro disso. E se nós estamos dentro de uma comunidade, seja espírita, católica, evangélica, budista, seja lá qual for, e a gente tem essas referências comuns, e a gente sabe que, poxa, eu agindo assim, eu não estou tendo um bom resultado, eu ajudando assim, poxa, eu estou tendo, isso está me ajudando. Olha só que são coisas que a gente vai se descobrindo e mais fácil ainda a gente vai exercendo o nosso livre-arbítrio em tudo, em tudo. Chegando na nossa casa, a gente vai poder dar limites, chegando no nosso trabalho ou em nós mesmos, a gente vai poder dar limites. Então, é um exercício e a gente fica alegre a caminho da felicidade, não é, meninas? A gente fica alegre com o dever cumprido, com a consciência que está aplacada, tipo, estou fazendo alguma coisa de bom neste mundo. Todo mundo quer deixar alguma coisa de bom, todo mundo quer ajudar. Isso é nato da gente. E isso essa verdadeira alegria que não está no exterior, né? Naquilo que a gente usa em festas, precisa estar sempre cercado de pessoas. A verdadeira alegria, você pode estar com você mesma, mas sabendo, nossa, eu fiz o melhor que eu pude. Isso é uma alegria. Eu queria comentar agora com a Miriam, tem uma outra fala do Hamed aqui que eu queria que a gente conversasse. A alegria real se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Vamos lá, Miriam. Coisa filosófica. Que Hamed, né, ele, em uma frasezinha, ele, se a gente parar para pensar, ele quer dizer tanta coisa, ou a gente enxerga tanta coisa, né? Eu acho que é mais fácil a gente também viajar, né, filosofar um pouco. Ele primeiro trouxe na primeira fala esse observar que as coisas que me acontecem, né, vêm por uma questão de justiça e necessidade de aprendizado. E agora ele vai dizer, que nós até comentamos, né? Não, é a alegria íntima. Ele agora vai dizer como é que está onde está essa alegria íntima, né? E aí nós já conversamos nesse Papo Espírita com tantas pessoas, né? Pela questão psicológica, alguns temas importantes da Joana de Ângeles. A gente sempre está falando, gente, o autoconhecimento, né? E ele vai chamar a atenção dessa questão de que esse equilíbrio, essa alegria real, né, essa alegria verdadeira, está a nosso serviço na medida em que a gente consegue atingir o self. A Joana de Ângeles diz o si mesmo, né? A filosofia vai chamar do eu divino,
né? Nós vamos falar de espírito, ou seja, a nossa essência imortal, né? A nossa essência que sobrevive à morte desse corpo físico. E acessar esse self, esse si mesmo, esse eu divino, ele necessita de uma autoobservação. Ele necessita que a gente procure conhecimentos externos que nos ampare na observação nossa mesmo. Thelma falou agora, há pouco, da necessidade da gente estar se olhando, né? Vendo, dando limites para o externo e dando limite a nós mesmos. Então, Hamed vai nos dizendo assim, olha, você está querendo alegria, aquela alegria permanente, aquela que vai te acompanhar mesmo nos momentos difíceis? Comece a acessar o seu self, o seu eu divino. E como é que eu acesso? Silenciando as minhas necessidades materiais. Como é que é silenciando? É começar a observar que Kardec, os espíritos disseram a Kardec, viver com o necessário. Nós estamos sempre buscando aquilo que está além do necessário. Muitos buscam ainda, infelizmente, o necessário para sobreviver, é bem verdade. E daí vem a nossa sensibilidade, o nosso exercício de amor na atividade da caridade, como trouxe vocês duas, de auxiliar aquele que materialmente ainda não consegue viver do necessário. Porque aquele que aquele que busca o supérfluo, tem necessário para viver e, no entanto, né, se frustra, se infelicita por algo a mais do que ele de fato necessita. Então é interessante esse Hamed, né? Ele sempre vai trazendo isso. Então, buscar essa alegria, eu preciso desse exercício de autoconhecimento, de olhar como é que eu ajo, quais são as minhas intenções, às vezes, no exercício da caridade. Eu estou exercitando porque, de fato, eu compreendo que se eu tenho o meu necessário, eu posso ajudar aquele que ainda não tem. E o necessário não é só material, o necessário é uma escuta, é uma palavra, é um estar junto, às vezes no silêncio. Isso é estar, né, é poder exercer a caridade. Mas também ele vai estar nos lembrando de que, para exercitar esse eu divino, eu preciso desligar das minhas necessidades, das demandas internas de que eu devo ter a roupa da moda, a televisão grande, o carro do ano, um monte de coisa, quando, na verdade, o que a gente precisa é aprender a ser humano, né? Ser caridoso, ser amoroso consigo e com os outros. Então, Ana, quando a gente aprender, primeiro, a entender que tudo que nos chega é aprendizado, que ainda não é fácil, né? Não é fácil da gente. Parece fácil, mas não. Não é entender, esse problema está chegando porque eu preciso aprender. Ok, entendi, mas eu preciso agir, né? Também não é uma aceitação passiva, muito pelo contrário, é uma aceitação ativa. Depois, entender que tudo isso que eu busco está em mim já. Eu preciso acessar esse meu interno. E para acessar, eu preciso silenciar as minhas necessidades materiais, as minhas necessidades que dizem respeito à minha questão cultural, ao país que eu vivo, à família que eu pertenço, que às vezes nos trazem valores muito ligados às necessidades materiais, mas que são valores muito superficiais. E aí me leva, assim, a um comportamento e ao uso de uma máscara de alegria na qual eu não sei, na qual eu não vivo, eu apenas externizo, né? Isso, Miriam, vem ao encontro daquilo que a gente tem ouvido muito hoje em dia sobre o sentido da vida, né? O propósito da vida. E quantas vezes a gente é levado por essa exterioridade, que a gente nem reflete sobre ela, para caminhos que a gente acha que ali está a felicidade, mas que, na verdade, não estão compactuando com isso que você chamou da nossa essência. E como é difícil a gente fazer essa transformação de observar a si mesmo, o que é que me faz feliz, o que é que me movimenta, o que é que me dá alegria, né? A gente tem que observar o que é que eu faço que realmente me dá uma alegria, que se eu não fizer, né, se eu
Se eu abandonar isso aqui, eu sinto que eu estou fora do meu propósito, né? Essa é uma questão que a gente perpassa a nossa existência o tempo todo. E não é uma resposta que seja igual para todos, porque somos individuais, porque temos questões individuais, cada um tem aquilo que te movimenta, né? Então, eu costumo dizer assim, o que eu faço de graça, né? Que me deixa feliz? O que eu não preciso ganhar nada e que eu faço que me alimenta, que deixa a minha alma mais alegre, que me preenche? É aí que está a sua missão, é por aí, vai por aí que você vai se encontrar. Mas aquilo que me deixa vazio, depois que eu experimentei uma alegria exagerada, né? Eu lembro de um amigo que eu tinha, que ele achava que a vida, as alegrias realmente estavam nas festas, em frequentar certos lugares. E eu me lembro que ele me contou que ia para as festas de Réveillon, bebia, conversava, dançava e voltava para casa sozinho, em depressão. E que no outro dia ele acordava muito triste, porque ele foi buscar fora uma coisa que não o preenchia, porque, na verdade, ele sentia uma solidão interna. Aonde a gente vai alimentar uma solidão interna? É nessa doação que a gente pode fazer de coisas que temos, que podemos compartilhar, né, do nosso tempo, dos nossos conhecimentos, que vai fazer bem para uma outra pessoa. Isso nos alimenta. Não tem nenhuma pessoa que diga que não sentiu prazer quando se dedicou a alguém, né? Então, é por aí que a gente deve buscar, né? Eu queria também trazer aqui uma outra mensagem que eu queria que a Thelma comentasse. A gente colocou aqui como uma mensagem final, mas nós temos ainda algum tempo. Quando seguramos as rédeas da própria existência, assenhoreando-nos dela, vivemos tranquilos e felizes, e não mais necessitamos impor, comandar, controlar os outros, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir, porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade com a consciência sagrada. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Thelma, vamos refletir mais sobre isso. Olha só como é importante esse autoconhecimento, essa busca de se conhecer de fato, né? Saber ser, né? Em vez de ter. Pode ter, faz parte do nosso processo, mas esse buscar ser é muito maior ainda, né? Então, assim, a gente vai se assenhorando, a gente vai se conhecendo melhor e deixando de se preocupar com o outro é outro. E se sua missão aqui é cuidar de você, vai buscar e trabalhar isso, porque já é um grande... Só o fato de cuidar de você já é uma grande tarefa aqui, né? Se conhecer, se trabalhar, deixar de pegar no outro, focar na vida dos filhos sem ser chamada, né? No momento, se são adultos. Então, assim, são coisas que você vai ter que aprender. E eu sempre coloco aqui que a gente não está aprendendo a se amar ainda. A gente ainda não sabe se amar. A gente tem momentos de alegria quando a gente ajuda, aí se estimula, esse hormônio da alegria toca nosso coração e a gente inconscientemente vai percebendo o que está fazendo bem intimamente a gente, o que não. Então, é exatamente esse processo. Depois a gente, através de se mergulhando nesse autoconhecimento, né, em conhecer um pouco mais, aí a gente vai percebendo o que é bom, o que é ruim, e trabalhando essa questão da alegria em nós. É isso que a gente vai se exercitando a cada dia, e isso é fazendo a nossa parte. Eu até vou colocar aqui uma coisa que nós fizemos, que a gente está estudando algumas coisas de Joana de Ângeles, e de vez em quando eu, Miriam e Ana Cristina e mais uma amiga Selma, a gente se encontra uma vez por semana para conversar sobre coisas que a gente vai lendo, vai estudando, e vídeos que a gente
vai assistindo, né? Então, é uma maneira da gente se conhecer. Então, é uma sugestão até a gente fazer grupos, porque não adianta eu ler, olhar no espelho e falar algumas coisas para mim, não vai adiantar, porque o outro não sabe. Então, eu vou ouvir o que eu quero, seja bom ou ruim, mas você ouvindo o outro te escutando, você fica num processo de reflexão, reflexiva, de uma forma melhor e de uma forma atuante. Isso é o processo da verdadeira felicidade. Então, você pode encontrar com seus amigos, porque o seu amigo mesmo, ele vai falar coisas boas e coisas verdadeiras, que para você, na hora, não vai ser tão boa, mas você vai chegar e falar, poxa vida, você abriu o meu caminho, nossa, você colocou isso, e realmente as coisas estão acontecendo comigo. Eu não tinha visto dessa ótica, porque geralmente a gente fica focado só numa coisa, e quando o outro coloca para você assim de outra forma, você fica, poxa vida, você fica reflexivo, você fica pensando e fala assim, poxa, olha, você abriu meu caminho nessa questão. Então, você tem N oportunidade de buscar esse autoconhecimento que vai te proporcionar uma alegria constante. Por quê? Porque você está serena. Está sereno. Você também não precisa ficar sorrindo o tempo todo, né? Com essa coisa. Não é assim. É uma coisa interna, interior. Às vezes você até está séria. E olha como é complexo isso, né? Então, à medida que a gente vai se trabalhando, se conhecendo, e a gente vai se mergulhando, porque o nosso mundo é muito grande. É um mundo, assim, é um universo. Então, até tem o Marlo que fala nos seus vídeos, né, que coloca que nós somos uma rolinha, né? É uma rolha no oceano. No oceano. Então, nessa busca do autoconhecimento, nós vamos ter a tristeza e a alegria. E com isso a gente vai definindo o que vai ser bom para nós, o que é necessário para nós entrarmos nesse processo da felicidade. Exatamente isso, meninas. Thelma, o Hamed fala uma coisa muito bacana nessa mensagem que eu acabei de ler, que é: se estamos tranquilos e felizes, não mais necessitamos impor, comandar e controlar os outros, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir. Meu Deus do céu, como a gente necessita do aplauso alheio, né? Então, até hoje, em tempos de mídias sociais, as pessoas colocam um comentário e, se esse comentário gera discordâncias... Gente, nós tivemos o caso de um menino que cometeu suicídio, né, depois de uma postagem no TikTok, que foi muito criticada. A mãe dele veio a público falando sobre isso. Você vê como é importante que a gente saiba discernir isso, né? Que a gente saiba se movimentar nesse mundo em que o aplauso e a crítica vêm de forma muito contundente, às vezes, né? Nos abalando. Antigamente, você poderia receber uma crítica de uma pessoa que você conheceu, ou numa reunião, um aplauso que não veio no trabalho, na família. Hoje não. Hoje, às vezes, você está exposto para milhares de pessoas. Então, a gente precisa saber lidar com esses altos e baixos, não só nossos, mas de quem está ao nosso redor. E é importante que a gente também saiba que, ao impor, ao comandar, ao necessitar estar em uma situação de comando, isso também tem consequências, né? Eu queria passar a palavra para a Miriam para ela aprofundar um pouquinho tudo isso. Nossa, já aprofundou, foi muito agora, Ana. Porque, olha, receber aplauso, reconhecimento, ainda é para nós um sinal de pertencimento, né? Então, se está na rede social, se estão aplaudindo, estão dando ok, coraçãozinho, seja o que for, e estão atendendo a expectativa de quem postou, há um sentimento de pertencimento. Poxa, então as pessoas estão gostando do que eu faço. Só que quando a gente vive
na superficialidade das nossas emoções, quando a gente vive na superficialidade de nos conhecermos, quando vem uma mensagem contrária à expectativa que a gente tem, como a gente não sabe lidar com o oposto, com a frustração muitas vezes, a gente acaba sentindo aquelas emoções, porque a emoção vem, né? A alegria é uma emoção, a tristeza é uma emoção, a raiva é uma emoção, a emoção vem porque a gente não controla a emoção e não sabemos lidar com ela. Então, essa nossa chamada, baseado no que Hamed está nos trazendo, da verdadeira alegria, é para que a gente esteja atento e saiba lidar com essas emoções que nos surgem, que a gente esteja atento. Quais são as nossas intenções? Qual é a intenção na hora de postar ou de falar alguma coisa? Eu falo porque eu quero dar minha opinião, eu falo porque tive uma experiência, gostaria de compartilhar minha experiência, ou a minha intenção é só ser visto, ou a minha intenção é ser aplaudido, reconhecido. Então depende muito da minha intenção, e a minha intenção vai dizer muito como eu estou em relação a mim mesma. Se é a segunda opção, só ser visto, só ser aplaudido por não sei quantas mil pessoas, eu me conheço de uma forma tão superficial, tão pequena, e eu sou tão pequeno para mim que eu preciso do aplauso do outro. Então eu saio totalmente do rumo em que a doutrina, né, nos convida. Conheça a si mesmo, desperte o seu self, o seu eu divino, porque aí você vai encontrar alegria que te fortalece nos momentos de contrariedade. Porque aí eu aprendo que tristeza, raiva fazem sim parte dos meus sentimentos. Mas como é que eu expresso? E aí, quando o Thelma falou que essa viagem tem tristezas e alegrias, né? Nós também vamos descobrindo que essa descoberta eu faço sozinho, mas eu só vou testar, só vou crescer, evoluir no coletivo. Porque sozinho eu posso ser paciente, porque não tem ninguém me tirando a paciência. Sozinho eu posso ser amoroso, porque não tem ninguém me contrariando. Mas o exercício dessas virtudes só acontece no coletivo, porque é no meio das diferenças, na convivência com as minhas emoções que surgem, com a contrariedade na minha observação de como eu estou agindo, é que eu vou alicerçando essa alegria verdadeira. Eu queria só também trazer um outro ponto, quando nós estávamos falando da caridade, me lembrei que nós temos um Papa Espírita falando do ciclo perverso do salvacionismo, né? Então, lembrar que o exercício da caridade tem a ver com respeito ao outro, né? Ao direito do outro. E o ciclo perverso do salvacionista é eu vou ajudar. E quando a pessoa, aquele que está sendo assistido, não corresponde à expectativa, ou não seguir o seu conselho, sua orientação, aí entra no ciclo do vitimismo, depois entra no ciclo de atormentar aquela pessoa, fazer dela um inferno porque não está atendendo às orientações, e tem muito a ver com o que Hamed falou. A alegria não está no comando, no controle do outro, né? A gente pode até sugerir, olha, você está agindo esquisito, o que está acontecendo? Buscar o diálogo, mas não impor um modo de pensar, um modo de agir, porque ele teve experiências que nós não tivemos. E a gente, nosso olhar, né, esse nosso construir de nos olharmos a nós mesmos, de acessarmos um dia, né, o nosso self, tem muito a ver com as nossas experiências e, principalmente, como vivenciamos essas experiências. Porque se nós vivenciamos experiências e sempre vamos vivê-las de forma dolorosa, é muito difícil entender o que nós estamos querendo trazer aqui de alegria. Você que vive uma experiência muito complicada e sempre olhando para o lado negativo, você não vai conseguir colher a alegria porque você está plantando coisas tristes. É isso que você está atraindo energeticamente, né? Todos nós podemos ter a escolha, como disse Thelma, do livre-arbítrio. O que eu escolho para mim? Como disse Ana, o que eu faço para mim, na qual eu me sinto alegre?
O que eu faço para mim que não, né, que não me custa nada, que não tem a ver com a aceitação, com elogio, como eu me sinto bem, né? Então, eu acho interessante essa colocação de Hamed, lembrando, né? Olha, você pode ter, né, uma alegria verdadeira se você partir para a ação de construir, porque nada nos chega do nada. Né? Não adianta eu ficar sentada pedindo a Deus que eu seja isso, seja aquilo, se eu não parto para fazer exatamente isso, né? E isso exige coragem, né, Miriam? Porque é muito fácil da gente ficar nessa superficialidade da vida, achando que através do aplauso exterior, através das festas em que eu vou, através do lugar que eu frequento, através das coisas que eu compro, que isso vai me colocar num lugar de felicidade, porque isso é que é o aceito. A gente tem que tomar muito cuidado, nós estamos num momento histórico, né, do nosso planeta, da humanidade, em que está todo mundo repensando isso. Principalmente, uma coisa que a gente falou há algum tempo atrás, sobre a pandemia. Na hora da pandemia, a gente foi obrigado a parar todas as nossas atividades que nos colocavam para fora e que consumiam o nosso tempo e que nós achávamos que era a coisa mais importante do mundo. Aí, quando a gente teve que cessar isso, o que a gente pôs no lugar, né? O que a gente colocou para que movimentasse a nossa alma, nos preenchesse de sentido, e que é a verdadeira alegria, quando a gente percebe que ali tem um sentido, ali tem um aprendizado, que é como a gente diz, né, na questão de uma doença, na questão de uma dor muito grande. O que eu estou aprendendo aqui? Ninguém está dizendo que é fácil, mas na hora que você passa por isso e consegue absorver o ganho que aquilo trouxe para você, dá uma satisfação interna. A sua autoestima se eleva porque você enfrentou, construiu, saiu do outro lado, com erros e acertos, né? Então, a gente terminou aqui o nosso tempo, o papo foi ótimo, verdadeira alegria, cada um vai ter que refletir sobre como é que está construindo a sua vida, né? E fica para todos vocês a sugestão desse tema, que vocês coloquem isso na vida de vocês e não deixem de observar o que é que me causa prazer, como que eu faço a minha maternagem, né? Um termo que eu aprendi recentemente, que eu gostei muito, como eu cuido de mim. Da forma como eu cuido de mim, eu cuidarei dos outros também. Então, para todos vocês que nos assistiram, nosso convite para se inscreverem no canal da Comunhão Espírita de Brasília, ativarem o sininho aí do Papo Espírita, receberem sempre as nossas produções que vão ao ar todas as quintas às 19 horas. Ok? Muito obrigada, esperamos vocês na próxima semana.